a nova velha ordem no futebol brasileiro? Segundo o estudo da Ernst Young, o futebol brasileiro teve um acréscimo nas suas receitas na ordem de 40% em relação ao ano de 2022 para o ano de 2023. Mas, do jeito que as coisas andam, os novos ricos serão os ricos de hoje, a nova velha ordem do futebol brasileiro. Mas, antes de seguir com esse vídeo, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe o like, que é muito importante para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua um número maior de pessoas. Comente, concordando ou não, deixe aqui seus comentários, o importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, a nova velha ordem no futebol brasileiro. Como eu disse, segundo a Ernst Young, houve um acréscimo nas receitas do futebol brasileiro na ordem de 40%, e esse acréscimo é muito relevante. Segundo o chart que eu estou colocando aqui, no ano de 2022, o futebol brasileiro arrecadou 7,9 bilhões de reais. Já em 2023, arrecadou 11,1 bilhões, um acréscimo aí de 40%. É importante ressaltar que 10% desse valor arrecadado em 2023 foi relacionado ao adiantamento que os investidores que compraram parte dos direitos de transmissão dos clubes da LFU já fizeram, ou seja, 10% desse valor é relacionado a isso. Claro, importante ressaltar que 5 times, exatamente isso, 5 times concentram 42% de todo esse valor. Então a gente nota aí um ponto já importante para a discussão, a concentração dessas receitas em 5 times, sendo que desses 5, 3 estão na Libra, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, nessa ordem. E você tem um Corinthians, que é um clube que está na LFU, mas com um acordo diferente do que foi fechado com aqueles clubes que lá estão. O Corinthians não comprometeu 10%, 20%, nenhum percentual dos seus direitos de mídia para os próximos 50 anos. E isso faz muita diferença. E aí, essa questão de você ter 5 clubes concentrando 42% da receita, desses 3 serem da Libra, você já tem o pêndulo do dinheiro claramente escolhendo um desses blocos econômicos, que é justamente o bloco econômico da Libra. Ou seja, o dinheiro está pendendo para esse lado. O Corinthians é um caso à parte, porque ele está ali na LFU, mas com uma situação totalmente diferente dos clubes que lá estão. E um outro ponto importante que vai vir no chart seguinte é que você também tem os clubes que, além de estarem aumentando as suas receitas, estão diminuindo o seu endividamento. Por exemplo, Flamengo e Fortaleza foram os clubes que mais reduziram endividamento, 75% e 80%, nessa ordem, respectivamente. E você tem, por outro lado, os clubes que estão aumentando o seu endividamento. Botafogo e Corinthians. Corinthians que tem uma grande receita, mas cada vez aumenta as suas dívidas numa relação proporcionalmente maior ao que aumenta as suas receitas. E isso é preocupante. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Por que eu falo que é a nova velha ordem do futebol brasileiro? Porque esses números, eles te mostram a seguinte análise. As receitas estão crescendo no futebol brasileiro, muito em função da valorização do produto, que nem é uma liga ainda, e está cada vez mais crescendo as receitas. Muitos especialistas, do ponto de vista comercial, colocam a liga brasileira, que ainda não existe, com potencial para ser a 3ª maior do planeta. Hoje figura ali entre as 5 maiores, e 5, 6 maiores ligas do planeta. E, de novo, liga que ainda não existe, estamos falando de potencial de arrecadação. Agora, uma vez que o dinheiro, que as receitas estão crescendo, certamente vai abrir um oceano de oportunidades para os clubes brasileiros, que vão, ou em blocos, ou de forma individual, começarem a tratar as negociações, começarem a definir novos contratos para os próximos anos.
E como está acontecendo agora, os contratos estão sendo feitos de formas mais vantajosas para aqueles clubes que têm melhores condições para negociar. Isso significa dizer melhores receitas e um menor endividamento. E esses blocos econômicos que estão se formando, esses clubes claramente estão do lado da Libra, os de maiores receitas e menores endividamento. Em especial, o que puxa a fila, Flamengo e Palmeiras na relação de receita e endividamento. E isso vai fazer com que cada vez mais se crie um abismo entre os clubes que estão negociando em condições melhores versus aqueles clubes que estão negociando em situações piores. Isso não é lá para o futuro não, tá? Isso já está acontecendo hoje, quando você vê uma LFU fechando condições inferiores em valores nominais e proporcionalmente ao que foi fechado a Libra. Sem contar que esses clubes da LFU, com exceção do Corinthians, já comprometeram parte dos seus direitos de mídias. E perceberam, inclusive, a burrada que fizeram. Começaram fechando 20% dos seus direitos de mídia para os próximos 50 anos e fizeram isso por um valor irrisório ao que pode valer de fato nos próximos anos. Você imagina você vender algo que ainda nem existe, que é a Liga, vender a seus direitos de transmissão referente a uma liga que ainda não existe. Imagina quando essa liga existir, o valor que vai acrescentar em relação a esses direitos, e você já vendeu 20%, e já recebeu e está comprometido para os próximos 50 anos. Tanto é que perceberam a burrada, que estão tentando negociar agora com um grupo de investidores, uma vez que eles pagaram de forma parcial, para que não recebam a outra parte e não vendo os 20%, e sim só 10%, 12%, aquilo que já receberam. Já perceberam essa burrada. E perceberam que isso cria um distanciamento para o outro grupo. Em contrapartida, o outro grupo, cada vez mais, em condições estruturais, financeiras melhores, que os seus co-irmãos vão prover, tratar, negociar de acordos comerciais melhores. Vão comer mais da fatia que está cada vez mais crescendo no futebol brasileiro. Quanto mais as receitas crescem, mais vão concentrar em poucos. É o que está se demonstrando hoje. Quando você tem 3 clubes, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, com praticamente 30% de tudo que é gerado no futebol. Isso já é algo muito relevante hoje e que tende a se intensificar mais à frente. Agora, você imagina um ciclo virtuoso que isso pode causar para esses clubes que estão numa melhor situação versus aqueles clubes que estão numa situação diferente. Por quê? Quanto mais concentra a renda nesses clubes, mais eles vão disputar as primeiras colocações das competições, mais bem remunerados eles vão ser com as premiações esportivas, com os acordos de mídias, com os acordos publicitários, cada vez mais vão gerar receitas. E os outros clubes, com uma condição inferior, cada vez mais vão ter que se endividar para tentar ter um nível de competição com esses clubes. E isso pode fazer com que gere 2 blocos e uma nova velha ordem no futebol brasileiro. Eu digo que uma nova velha ordem no futebol brasileiro porque estamos falando dos clubes que já dominam esse cenário financeiro hoje. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que é a 3ª maior torcida do país, embora precise se reestruturar, se organizar na parte financeira, e existe todo um discurso muito afinado, se vocês não perceberam, entre Flamengo, Palmeiras e São Paulo, já atuando nos bastidores, sobre fair play financeiro, sobre calendário. Primeiro foi o Flamengo criticando o Botafogo sobre a questão do fair play financeiro, depois veio o Palmeiras, através da sua presidente Leila Pereira, criticando o Corinthians, que contrata sem poder pagar e dá calote nos seus credores, e o São Paulo recentemente criticando também o Botafogo na mesma toada. Ou seja, clubes que estão com discursos afinados, que sabem para onde querem ir e estão com um claro caminho, com uma clara estratégia de como chegar. E cada vez mais concentrando renda nesses clubes. E os outros clubes cada vez mais ficando para trás. Clubes outrora, na verdade, clubes tradicionais, outrora poderosos também, e que estão perdendo espaço, ficando para trás, como Vasco, Cruzeiro, Fluminense. Só que vão falar, mas tem a questão das SAFs, é uma outra discussão que a gente pode até fazer um vídeo à parte. Mas o fato
é que do ponto de vista comercial, com a formação dos 12 blocos econômicos, fica muito claro cada vez mais que um bloco econômico está fechando melhores condições e que um bloco econômico está se estruturando do ponto de vista financeiro e organizacional muito melhor que o outro, que já perceberam a burrada que fizeram. E isso pode sim criar um abismo a médio e longo prazo para consolidar clubes que já são dominantes hoje. Mas isso pode se intensificar ainda mais. Sabe aquela história dos 12? Cada vez mais está acabando. Vamos estar falando de 3, 4 clubes que provavelmente vão estar do lado da Libra, mais o Corinthians. Que, como eu falei, embora esteja lá na LFU, é um acordo, é uma negociação totalmente à parte, como se fosse um terceiro bloco, mas ele só isolado. Bom, mas eu quero saber sua opinião a respeito. Deixe aqui seus comentários, o que é que você acha. Você acha que os clubes que estão na Libra, fechando melhores condições e se projetando do ponto de vista estrutural, organizacional, vão intensificar essa vantagem aos clubes que hoje estão na LFU? Deixe aqui seus comentários e não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.